Ok, então pessoal, mais um vídeo, concurso do IBGE, em exercícios agora, conhecimentos específicos. Nós faremos esses exercícios do mesmo modelo que nós fizemos os exercícios para concursos anteriores. Eu vou postar a questão, vocês pausem o vídeo, respondam, releiam e imediatamente eu dou a resposta. Então você deve pausar o vídeo após ler cada questão. Então vamos lá, questão de número 1. Então, exercícios, conhecimentos específicos para o concurso do IBGE. A questão de número 1 diz o seguinte: com a instalação da República, o novo governo reorganizou a DGE e ampliou suas atividades implantando o quê? Letra A, censo demográfico e a contagem populacional. B, o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. C, o Instituto de Geografia e Estatística. D, o Conselho Brasileiro de Geografia. Pause o vídeo, releia a questão e dê a resposta. A resposta correta é a letra B. Eu disse lá, pessoal, no primeiro vídeo da aula teórica, que após o Segundo Reinado, no final do Império, em 1889, com a proclamação da República, então o novo governo reorganizou o DGE e ampliou as suas atividades. E implantou o quê? Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Registro Civil de Nascimento, Casamentos e Óbitos, a DGE após a proclamação da República. Questão de número 2. Marque a alternativa incorreta. Cuidado com esse incorreta para que você não passe desapercebido na hora da prova. Em 1872, foi realizado o primeiro recenseamento no Brasil. B. O DGE realizou 3 recenseamentos entre 1889 e 1931. C. Após a extinção do DGE, suas atribuições foram designadas a pessoas jurídicas de direito privado. D. Mário Augusto Teixeira de Freitas foi um notável pensador que ajudou a convencer Getúlio Vargas a criar o Instituto Nacional de Estatística. Pause o vídeo, analise as questões. A resposta aqui ao nosso gabarito é a letra C. Observe que a letra A está correta. Realmente, em 1872 foi realizado o primeiro recenseamento no Brasil. O DGE realizou 3 recenseamentos entre 1889 e 31, e o Mário Augusto Teixeira, talvez o maior nome na história do IBGE, foi um notável pensador que ajudou o Getúlio Vargas a criar um Instituto Nacional de Estatística. Perfeito. Só que após a extinção da DGE, suas atribuições foram repartidas em ministérios e não a pessoa jurídica de direito privado. Observe o que está escrito aqui em azul. As atribuições foram repartidas em ministérios após a extinção. Então, ok, questão de número 3. Julgue o item a seguir. O decreto 1527, de 24 de março de 37, criou o CGB. Eu coloquei assim, só a sigla para não ocupar muito espaço. O Conselho Brasileiro de Geografia, integrando ao Instituto Nacional de Estatística, sob a presidência de José Carlos de Macedo Soares, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes aos órgãos de estatística. Pause o vídeo, analise a questão, releia. A alternativa está correta. Então é isso mesmo. Em 1527, o decreto número 1527, de 24 de março de 1937, ele cria, agora sim, não é previsão, é criação do CGB com o decreto, e ele passa a integrar ao INE, e não vice-versa. Cuidado na hora da prova. O CGB passou a integrar o INE, o Instituto Nacional de Estatística maior, e o CGB passa a integrá-lo, sob a presidência de quem? José Carlos Macedo. Não vai confundir com Mário Augusto Teixeira. Aqui é José Carlos Macedo de Soares, que era então o ministro das Relações Exteriores, como primeiro presidente então, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes aos órgãos de estatísticas. Ok, questão de número 3. Vamos agora para a questão de número 4. A questão de número 4, ela possui duas assertivas. Letra A.
Com a resolução número 18 do Conselho Nacional de Estatística, em 1936, foi debatido a necessidade de criar o CBG, Conselho Brasileiro de Geografia, como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. Letra B. Com a edição do Decreto 1527 de 37, criou-se o CBG, Conselho Brasileiro de Geografia, desvinculando do INE e se tornando um órgão independente. Observe que algumas questões já têm sido redundantes naquilo que eu acho que é mais importante para a sua prova. Pause o vídeo e analise a questão. As respostas são... A primeira está correta. Então, com a resolução 18 do Conselho Nacional de Estatística. Aqui não é o decreto de 37. Aqui é a resolução 18 de 36 do Conselho Nacional de Estatística. Foi debatido a necessidade de criar o CBG, diferente de 37. Observe aqui embaixo que foi criado o CBG. Em 37 foi criado. Agora, em 36 foi debatido. Agora, letra B, com a edição do decreto de março de 37, criou-se o CBG, Conselho Brasileiro de Geografia, desvinculando do INE. Na questão anterior, eu coloquei que ele integrava o INE, então não é órgão independente. O decreto 1527 de 24 de março criava o CGB integrando ao INE. Questão importante que você deve memorizar para a sua prova. Você que está assistindo esse vídeo, você não vai esquecer, vai cair na sua prova e você vai acertar. Sob a mesa presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes aos órgãos de estatística. Ok, então, próxima questão. Questão de número 5. Está digitado errado aqui, deixa eu consertar. Agora sim. Entre as principais funções do IBGE, agora estamos falando do IBGE, desde a sua criação no governo Vargas, estão salvo quais das alternativas abaixo? Não é uma das principais funções do IBGE. Pause o vídeo, analise, releia, responda. Resposta correta é identificar, analisar o território, contar a população, contabilizar a receita e despesa do governo, revelar como vivem as pessoas. A resposta alternativa, que é o nosso gabarito, letra D, contabilizar a receita e despesa do governo. Entre as principais funções do governo estão identificar a população, analisar o território, contar a população, revelar como vivem as pessoas. Essa faz parte das principais funções do IBGE. Contabilizar? Nada a ver. Receita e despesa? Não. Próxima questão. Isso aí eu copiei lá daquela parte parte teórica, né? O IBGE identifica, ele analisa o território, ele conta a população, ele mostra a evolução da economia. É diferente de contabilizar despesa e receita do governo. Mostrar a evolução da economia, a evolução do produto interno bruto, tudo bem, mas contabilizar não é função dele. E revelar como vivem as pessoas no país. Perfeito. Questão de número 7. Marque V ou F conforme verdadeiro ou falso. Letra A. O IBGE é o único órgão da administração pública federal responsável pela produção e disseminação dos dados que retratam a realidade econômica, social e geocientífica do Brasil. B. O IBGE coordena os sistemas estatístico e cartográfico nacionais. C. O IBGE está vinculado ao Ministério da Fazenda. E letra D. O IBGE possui 4 diretorias e 2 órgãos centrais. Pause o vídeo, analise, responda. As alternativas são VF, FV, FV. Observe a primeira. O IBGE é o único órgão da administração pública federal responsável pela produção e disseminação de dados? Não. Ele é o principal órgão. Assim está no texto, assim está na lei que cria o IBGE. Ele é o principal órgão da administração pública federal. A segunda, letra B. O IBGE coordena os sistemas estatísticos e cartográficos nacionais? Sim, ele coordena. Eu falei isso várias vezes lá na parte teórica. C. O IBGE está vinculado ao Ministério da Fazenda? Não. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Letra D.
O IBGE possui 4 diretorias e 2 órgãos centrais. Verdadeiro. Nós faremos questões também sobre essas 4 diretorias, diretoria executiva, diretoria de pesquisa e etc. Então, continuando, questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: a diretoria executiva, DE, é o órgão do IBGE que exerce as atividades de planejamento e coordenação geral da instituição. 2. A diretoria de Geociências é o órgão do IBGE que produz e sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatística relativos à situação demográfica, econômica, social e ambiental e administrativa do país. Letra A. Somente a alternativa 1 está incorreta, cuidado com esse in. Letra B. Somente a alternativa 2 está incorreta. C. As duas alternativas estão corretas. E D. As duas alternativas estão incorretas. Pause o vídeo, analise, releia. Cuidado com possíveis pegadinhas. Responda a questão. Nós responderemos. A alternativa que é o nosso gabarito é a letra B. Somente a alternativa 2 está incorreta. Portanto, a alternativa 1 está correta. Ou seja, a diretoria executiva, a DE, é o órgão do IBGE que exerce atividades de planejamento e coordenação geral da instituição. Ela coordena, ela planeja. É o órgão que exerce atividades de planejamento e coordenação geral da instituição. Coordenação geral. Essa palavra aqui, coordenação geral, é a sua palavrinha-chave. Cada item tem a sua palavra-chave que ajuda a memorizar. Se tiver coordenação geral num determinado item, você vai entender que é a diretoria executiva. Ok, então, número 2. A diretoria de Geociências é o órgão do IBGE que produz, sistematiza estudos, pesquisas, trabalho de natureza estatística. Não. É a diretoria de pesquisas, DPE. Agora sim, a diretoria de pesquisas é o órgão do IBGE que produz, sistematiza estudos, pesquisas, trabalhos de natureza estatística relativos à situação demográfica, econômica, social, ambiental e administrativa do país. Eu ainda falei com vocês, presta atenção, esse ambiental, ele pode levar muitos candidatos a pensar que é a diretoria de Geociências, mas esse ambiental aqui é de maneira geral, enquanto o Geociências é mais específico. Então essa aqui é o gabarito letra B. Vamos para a questão de número 9. Entre as atividades exercidas pela diretoria executiva estão salvo. Então, quais das 4 alternativas abaixo não faz parte da diretoria executiva? Pause o vídeo, analise a questão e dê a resposta. A letra A, administração de recursos humanos. Letra B, administração de material. Letra C, planejamento. Letra D, administração da base de dados do Instituto. Você já pausou o vídeo, já deve ter respondido. Então, a resposta correta é letra D. Então, administração de recursos humanos, sim, a diretoria executiva, ela administra os recursos humanos da sua instituição. B, administração do material, ela também administra o material e ela ainda faz planejamento. A administração da base de dados do Instituto, não. Como nós já vimos e ainda veremos em algumas questões, a administração da base de dados é a diretoria de informática. Base de dados é o que nós conhecemos como banco de dados. Então, isso cabe à diretoria de informática. Então, essa foi a questão de número 9. Nós vamos agora para a questão de número 10. É a última questão desse vídeo, questão de número 10. Julgue a informação a seguir.
A Diretoria de Geociências, a DGC, é o órgão do IBGE que produz, sistematiza as informações de natureza cartográfica, geodésica, geográfica e de recursos naturais e meio ambiente. Pause o vídeo, analise a questão, se ela está certa ou está errada. Nós já responderemos. A alternativa está correta, isso mesmo. Como eu falei, a diretoria executiva ela fala da situação ambiental, mas a diretoria de geociências é muito mais específica. Ela pega informações de natureza cartográfica, geodésica, geográfico e recursos naturais e meio ambiente. Então é mais específico nessa área do estudo da Terra, do estudo da ciência da Terra, do estudo da Terra. Então é mais específico. Essa é a questão de número 10. Pessoal, nós terminamos aqui esse primeiro vídeo de exercícios. Nós faremos vídeos, cada vídeo conterá 10 questões, e nós assim vamos estudar, fixar o conhecimento a respeito desse assunto, conhecimento específico para o concurso do IBGE. Você pode comentar aí abaixo, se você quiser. Não concordou, entra com recurso aí abaixo e à medida do possível eu vou respondendo. Eu só peço um pouco de paciência, porque eu estou com vários vídeos para outros concursos, eu recebo muitos e-mails e eu não vivo de videoaula. Eu trabalho na Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, então somente nos momentos de folga é que eu gravo, estudo e preparo essas aulas. Então peço paciência se eu não conseguir responder o e-mail de vocês a tempo. Então, porque tem dia que eu recebo 100, 200 e-mails. Então agradeço a paciência e conte comigo e até os próximos vídeos. Muito obrigado, valeu!